Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus, te dê muita graça, muita alegria neste dia, né? E que você seja muito feliz. Hoje, sexta-feira 13, medo de muitos, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, né? Uma palavra abençoadora. E o título da mensagem é: O teu milagre apavora a outros. O teu milagre apavora a outros. Vamos orar? E vamos caminhar nesse assunto no nome de Jesus? Deus Santo, muito obrigado por este dia que passei, ó Deus, buscando a Tua Palavra, estudando. Deus, já orei por 2 vezes, na verdade 3 vezes hoje. Uma pela manhã, outra pelo meio-dia e às 3 da tarde. E agora às 6, ó Deus, quero me curvar ao Senhor novamente para orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que continue me abençoando para levar a esta pessoa que assiste este vídeo uma palavra de conforto, de segurança, de sabedoria e de graça, que ao ouvir a palavra do Senhor ela possa ser abençoada, no nome de Jesus, e abençoar também os familiares dela e os amigos, com a mesma palavra abençoadora que vem do trono da graça do Senhor, no nome de Jesus, assim oramos. Amém. Estamos felizes porque Deus está abençoando as nossas vidas. O teu milagre apavora a outros. Vamos ler a palavra de Deus? Josué capítulo 5, o versículo 1, o 9 e o versículo 15. E quero dizer a você que neste capítulo Deus aparece, né? Deus fala a Josué com a sua voz por 2 vezes. E na terceira ele manda um anjo, né? E engraçado que, contando as vezes que Deus fala com Josué, dá aproximadamente no total da fala de vida de Josué 13 vezes, né? Que bênção. Uma ele falou lá na tenda com Moisés, e quando Moisés morreu, Deus fala com ele pela primeira vez depois da morte de Moisés, e agora Deus faz a 6ª fala com ele, né? Neste capítulo. Então, vamos ler. O versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus, preste atenção nessa palavra amorreu, os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que habitavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Versículo 9 diz, você viu que fato, né, forte no versículo 1? Olha o fato do versículo 9. Então disse o Senhor a Josué: Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, a vergonha, o vexame do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgai até o dia de hoje. Você vai entender porque Deus fala já neste capítulo a 2ª vez. A primeira vez Deus disse: faça, Josué, faca de pederneiras, e então Deus diz a Josué o que fazer com aquelas facas. O versículo 15 diz assim: Respondeu o príncipe do Senhor a Josué: Descalça as tuas sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. O teu milagre apavora a outros. Este é o título da nossa mensagem, e lemos no versículo 1 do capítulo 5 que a notícia chegou aos amorreus e também aos cananeus. Que notícia era esta? Quem levou esta notícia? Como ficaram sabendo, sendo que Josué atravessa o Jordão? A Bíblia diz, preste atenção, porque aí cabe um pouco da nossa capacidade de raciocinar, né, para a gente interpretar, aí cabe interpretação.
Nós sabemos que Josué, então, santifica o povo do lado de lá do Jordão, coloca os sacerdotes para atravessar o Jordão, eles pisam, o Jordão se abre, eles vão até o meio, seguram a arca ali, todo o povo passa. Do outro lado do Jordão, pisando em terra seca, né, o Jordão se fecha. E antes disso, Josué erige ali no meio do altar onde pisou o sacerdote, então, como nós já falamos ontem, um altar de 12 pedras. E do outro lado, depois que o Jordão voltou a movimentar, as águas voltaram a ser caudalosas, então eu imagino como aquelas águas jorraram ali, né? Então, do outro lado, ele para pousar. Parando para pousar, ele obedece o que Deus tinha ordenado a ele. Lembrando que o altar do meio do Jordão, Deus não ordenou a ele aquele pilar de pedras. Do outro lado, sim. Ele pega então as 12 pedras e fazem com elas um pilar também. E ali ele registra o fato que serviria de testemunho como Deus ordenara que fizera. Inclusive, aquele lugar passa a ter um nome ali por duas razões. Porque ele fez isso obedecendo a Deus, e esse lugar então ainda não teria nome, foi um lugar que Deus escolheu. E depois do que nós vamos falar agora, Deus fala então que a Josué que fizesse facas. Por que essas facas? Ele diz: Josué, você vai circuncidar todo o homem que nasceu no deserto. Porque até então eram circuncidados, cortada a pele do prepúcio em dedicação ao Senhor. Lá no Egito, os que nasceram lá eram circuncidados. Mas os que nasceram no deserto, não. Até mesmo devido ao calor e o frio demasiado. Então os pais talvez não quiseram fazer isso com os filhos e eles não estavam circuncidados. Mas eu quero lembrar a você que só era povo de Deus e hebreu aquele que fosse circuncidado. Esta é a razão para a esposa de Moisés ter circuncidado os filhos lá e não deixasse que eles descessem para o meio dos hebreus, não sendo um hebreu de fato. Então Deus manda Josué. E Josué faz isso, faz as facas e então vai fazer o que Deus falou. Mas eu quero lembrar a você que eles atravessaram o Jordão no dia 10 do primeiro mês. Estavam ali fazendo tudo no dia 10 do primeiro mês. Aí o que acontece? O que foi feito no Egito no dia 10 do primeiro mês? Lá, Deus deu uma ordem a Moisés que falasse com o povo para separar um cordeiro. E ele ficaria até o 14º dia para que então fosse celebrado, ele fosse imolado em família e celebrado a festa da Páscoa. Eles iriam comer a Páscoa. Bom, o que acontece de maravilhoso é que não podia comer a Páscoa quem não fosse circuncidado. Ele não era povo se não fosse circuncidado, apesar de Deus ter feito maravilhas. Mas Deus queria guardar, possivelmente, esta grande festa para este momento. Era a primeira Páscoa de Josué que ele, como líder, iria dirigir. Era também a primeira Páscoa do sacerdote Eleazar. O que aconteceu foi que Josué então obedece a Deus, pega todos os homens e os circuncida. Josué faz as facas, os circuncida, e quero lembrar a você que antes lá o sangue do cordeiro no Egito era derramado justamente antes da Páscoa. Agora sangue do povo, do prepúcio do povo, cortada a sua pele e o seu prepúcio, era também dedicado ao Senhor. Isso agradou tanto a Deus, Josué ter obedecido, primeiro ter santificado antes de atravessar o Jordão, ter profetizado o que iria acontecer, ter levantado um altar espontaneamente no meio do Jordão e obedecido a Deus do outro lado como Deus mandou. Deus se agradou disso. E Deus então vem e fala com Josué a segunda vez. E diz: eu agradei do que você fez. E agora eu retiro o opróbrio, a vergonha, o vexame de que esses aí, por mais que fossem meu povo, tinha marca egípcia neles. Vergonha egípcia, não eram circuncidados. Agora acabou
todos agora fazem parte do meu povo e podem comer a Páscoa. E Josué e Eleazar, então, ali felizes para celebrar a primeira Páscoa, porque Deus tinha aprovado o que eles fizeram. Mas eu quero te chamar para uma curiosidade. Nós lemos, antes de seguir, que aquele pavor de como Deus fez com o Jordão abrindo e atravessando o povo, chegou a pés enxutos, chegou até os amorreus e os cananeus. E a sequência é amorreus e cananeus. Entendemos, talvez, com a nossa interpretação, como tenha chegado aos cananeus esta notícia, este apavoro. Mas lembra de que Raabe disse aos espias, quero lembrar a você, que tinha chegado lá em Jericó notícias de que o povo tinha aberto o Mar Vermelho, e como Deus estava abençoando este povo na saída deles do Egito, atravessando o Mar Vermelho, né, vencendo os reis, eles estavam apavorados e as notícias chegavam. Não sabemos como, não havia celular, não havia telegrama, mas chegavam, havia os corredores que levavam a notícia. E o que acontece? Raabe falou com eles que sabia de tudo isso. Agora, os amorreus sabem disso e depois a Bíblia diz que os cananeus também sabem. Os cananeus nós podemos entender e eu te falo por quê. Porque os cananeus viviam ao lado do mar e também viviam à orla, à margem do Jordão. Então, quando Deus, na minha imaginação, quando Deus parou as águas do Jordão, partindo no meio, as águas que vinham de cima, eu tenho facilidade de acreditar que elas pararam como parou também aquela muralha do Mar Vermelho. Mas e as águas de baixo? Não começou a faltar água, talvez, lá para os cananeus que moravam à orla do Jordão, à margem do Jordão? Alguma coisa não chamou a atenção deles, uma queda de água rápida lá da parte de baixo, que corria para baixo, depois de onde Deus parou? Isso cabe à interpretação. A Bíblia não é esmiuçada nisso aí, mas se você orar, pedir a Deus, você pode, com a sua capacidade interpretativa também, de chegar a esse raciocínio. Eles sentiram falta e foram conferir. E olhando, viram aquela multidão ali e entenderam, só pode ser coisa de Deus. E souberam que ali havia águas dali para cima, mas que Deus ali abriu o Jordão para o povo passar. E para entender como chegou aos amorreus a notícia, que moravam nas montanhas, era um povo de montanhas, possivelmente o rei dos cananeus tinham com ele tratado comercial e tratado aliança de guerra. Então eles começaram a temer, porque eles também sabiam que a maldição estava sobre eles, que eles eram idólatras, que eles eram um povo perdido, que eles vieram da linhagem de Cão. E tinham uma promessa de que Cão, os descendentes dele, serviriam aos descendentes de Sem e ao lado disso a Jafé. Se Jafé estivesse alinhado a Sem, seria beneficiado, porque estes dois foram benditos pelo pai Noé. Então é fácil de você entender agora como a notícia deve ter chegado lá. Mas a Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Esqueçamos essa parte então. A Bíblia diz que eles não tinham mais ânimo, que o coração deles estavam derretidos de medo e de pavor, porque estava chegando um povo. Não interessa o tamanho do povo, não interessou a eles a quantidade do povo ou o material bélico que teriam. O que interessou é que esse povo tinha um Deus que abriu o Mar Vermelho e agora abre o Jordão também. O que mais faria Deus para este povo? Que Deus é esse que não era o Deus deles? E eles já conheceram entre eles ali um homem de guerra chamado Abraão, que foi lá e venceu 5 reis, que libertou, Ló da mão desses reis. Libertou Sodoma e Gomorra das mãos desse rei das cidades vizinhas ali.
Eles sabiam que esse Deus, quando trabalha, ele trabalha poderosamente pelos seus. O teu milagre apavora a outros. Eles estavam apavorados pelo milagre que Deus fez no Jordão para que o povo passasse. E agora então está ali, justamente ali, perto de Jericó, Josué e Eleazar, celebrando a Páscoa. E a Bíblia diz que eles celebraram a Páscoa no 14º dia do mês. Mas a sequência da Páscoa, que cabe interpretação, eu não vou entrar nesse assunto com você, porque o nosso tempo também não permite, é que depois que celebrassem a Páscoa, eles então comeriam pão sem fermento e ervas amargas por 7 dias. Mas tem um fato interessante, que assim que eles celebraram a Páscoa, assim que eles cumpriram cabalmente aquilo que era estatuto de Deus, a Bíblia diz que eles comeram o fruto da terra. Até então, o maná descia do céu. Então, quem atravessou para o outro lado do Jordão, o milagre do maná atravessou com eles também. Mas aí eles comeram o fruto da terra, experimentaram o fruto da terra, e Deus então selou o cuidado dele com o maná e diz: agora, o que eles plantaram, semearam, cultivaram, é de vocês, meu povo. Que milagre maravilhoso de abrir o Jordão e agora para o maná, porque Deus deu alimento de sobra, agricultura de sobra para o povo dele. Que cuidado lindo Deus tem comigo e com você. O teu milagre apavora a outros. E Josué então celebrando ali, o povo comendo, o povo feliz. Eu acredito que Josué estava então de pé ali, depois que Deus falara com ele por 2 vezes seguidas, deste lado aí. Que gostoso é ouvir a voz de Deus. Josué então para-se diante de Jericó. Jericó estava fechado. Ninguém entrava e ninguém saía. O pavor estava dentro da cidade. Raabe estava lá na janela da casa dela, com fio escarlata lá pendurado, esperando a qualquer momento o livramento dela. E então Josué está ali olhando para lá. Raabe esperando e Josué esperando o momento de atacar. Esperando a ordem de Deus para ir. O que acontece é que aparece um guerreiro. E aparecendo um guerreiro valente, Josué quer que ele se identifique e diga: você é dos nossos ou é inimigo? Esse guerreiro tinha a espada fora da bainha. Parecia uma atitude de guerra contra Josué. E quando Josué pede a ele para se identificar, ele fala as palavras mais lindas que Josué queria e precisava ouvir. Foi: não, eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. Eu estou com a espada pronta para a guerra. Quando Josué entendeu que ele disse que era o príncipe do Senhor dos Exércitos, ele ainda não pensou é dos nossos, mas ele disse: é por nós, enviado de Deus. Nós não estaremos sós nesta batalha. Deus, como sempre, está conosco enviando o seu mensageiro. Josué então joga o seu rosto em terra, achando que isso era o suficiente. E o anjo diz a ele: tire as sandálias dos teus pés, porque você está no lugar santo. Os cananeus pervertiam o lugar, o povo de Jericó pervertia o lugar, os amorreus pervertiam o lugar e outros mais 5 nações pervertiam o lugar. Mas Deus santificou a terra de Canaã. O produto de Cão Deus abençoou para entregar aos filhos de Israel. A mesma coisa Deus havia falado com Moisés lá, quando Moisés viu a voz de Deus e viu a sarça ardente e ficou ali querendo chegar para perto. Deus disse: não, tira primeiro as sandálias dos teus pés. Chegue pisando com os teus pés no chão que eu preparei para você. Agora Deus está dizendo a Josué: da mesma forma, me agradou o que você fez, e agora tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Quem não entende a santidade daquela terra até hoje é o atual povo de Israel,
porque eles eram para cuidar daquilo ali nos mínimos detalhes e exigir que quem pisasse ali entendesse a santidade do local. Meu querido e minha querida que me assiste, não é diferente para nós quando entramos na presença de Deus, quando buscamos a Deus, quando jogamos aos pés do Senhor. Ele faz milagres nas nossas vidas. Quando menos esperamos, Deus faz milagre. Mas o que Deus quer de mim e de você? Obediência. Obedeça a voz do Senhor. Busque ao Senhor, busque os estatutos do Senhor. Josué estava obedecendo detalhe por detalhe. Se Deus mandasse ele pular, ele pulava. Se Deus mandasse ele deitar, ele deitava. Se Deus mandasse ele agir, ele agia. Se Deus mandasse ele recuar, ele recuava. Porque Josué entendeu que é melhor assim, agradando a Deus, e ele considerar o desejo do coração dele, como é o meu e o teu, agradando a Deus. Deleita-te no Senhor, e ele concederá os desejos do teu coração. Ele te abençoará, e o teu milagre apavora outros. Quando Deus age, quando Deus opera, o teu inimigo treme de medo, porque sabe que não é a tua força, não é a tua altura, não é a tua arma, é Deus. E Deus quer abençoar você. Esta palavra fica para você. Na sexta-feira 13, que muitos temem, muitos têm medo de gato preto, de passar embaixo de escada, de isso, aquilo. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria que bota todas essas baboseiras por terra é o temor do Senhor. Tema a Deus, tenha Deus no teu coração, tenha Jesus na tua vida e tenha sucesso e seja feliz. Você já é vitorioso, porque a batalha não é tua, ela é de Deus. Não é você que abre o Jordão, é Deus, é quem abre. E você só desfruta das bênçãos e dos frutos da terra, porque Deus te sustentou até agora e vai te sustentar sempre, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, 5h30, quase 6 da tarde, só estudando a palavra de Deus. Eu quero que você seja abençoado e abençoada, no nome de Jesus, porque eu estou buscando ao Senhor para que isso aconteça nas nossas vidas. Seja engrandecido o nome do Senhor. Tenha um grande abraço meu, pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.